Só para nós fazer uma retrospectiva. A segunda palavra, a primeira palavra é a palavra de perdão. Nós estudamos sobre Jesus falando para o Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que faz. Depois a palavra de certeza, foi isso? Está certo? Irmãos? Está certo? Depois da palavra de certeza, qual foi a certeza que ele deu ali? O ladrão da cruz, a certeza do quê? Da salvação, né? Depois da palavra de certeza foi a palavra de provisão. E qual foi a provisão que teve Jesus ali na cruz? Providenciou um meio para que o futuro de Maria não fosse o futuro de Cristo. Ele deu a ela um filho e deu a Maria como mãe para João. E quem era João? O discípulo amado. E ontem nós estudamos sobre o quê? Ontem tem que lembrar. Palavra de quê? Sofrimento. Sobre Jesus pesava todo o nosso pecado. Toda a nossa culpa estava sobre Jesus. E a palavra de ontem me ensinou que existia uma escuridão entre a hora sexta e a hora nona, ou seja, entre meio-dia e 3 horas da tarde. E naquela escuridão que separou ali as trevas da luz, ou seja, o pecado de Deus, Jesus, ele teve um momento de agonia e ele gritou. E ele estrangou, perguntando ao Pai por que havia o abandonado. Interessante que nós estudamos isso e descobrimos que Deus nunca nos abandona, né? Deus nos abandona, não, né, Marcos? Nunca. Na grande verdade é que nós distanciamos de Deus. Nós é que procuramos um meio de ficar um pouco longe do nosso Deus. E hoje nós vamos estudar uma palavra muito interessante. É a palavra de necessidade. Está pegando agora. Significa que nós temos necessidade de alguma coisa. E quando se fala de necessidade, nós lembramos muito do nosso corpo físico. Por exemplo, temos necessidade de comer. Alguém aqui fica sem comer? Só se não tiver jeito, né? Às vezes eu vou trabalhar e não levo a marmita, né? Quando o refeitório lá não estava pronto, principalmente, e eu ficava o dia inteiro sem comer. E sentia a necessidade de comer, porque o organismo começa a ficar debilitado, o estômago começa a ficar meio que agitado, né? E um cara fortinho que eu com fome é uma coisa séria. Necessidade de comer. Temos a nossa necessidade de ir ao banheiro, é normal. Alguns têm alguns problemas, mas é normal que há a necessidade de ir ao banheiro. Existe a necessidade de ir ao médico, fazer um check-up. Todo ano é normal de fazer um check-up, né, Paulo? E eu andei atrasado no meu check-up, né, Paulo? Você ri, né? Andei atrasado em algum check-up e estou passando uns problemas aí por causa disso. Existe a necessidade de ganhar nosso dinheiro. Né, Marcão? Por isso nós trabalhamos, né? E todo mês espera ansioso não o olerite, né? O salário, né? Porque o olerite lá em casa já chama de cebola. Toda vez que olha, chora. E necessidade de diversas coisas. E aqui a palavra de Jesus é uma palavra de necessidade. Alguém sabe qual era a necessidade de Jesus na cruz? Paulo. Tenho sede. Necessidade de água, né? Era isso? Jesus já estava ali há horas preso na cruz do Calvário. O seu corpo totalmente debilitado, desidratado. Imagine vocês um sol castigando. Apesar de ter tido ali uns momentos de sombra da escuridão, mas Jesus já tinha sofrido, apanhado. A última gota de líquido que ele havia tomado foi o líquido na Santa Ceia. E era bastante? Não, foi pouquíssimo. E nós vemos Jesus agora num momento de fraqueza. E ele então, humanamente falando, diz: tenho sede. O relato está no livro de João. Eu quero que vocês abram a Bíblia para nós lermos juntos. O Evangelho de João é o 4º livro do Novo Testamento. E o capítulo é o 19. Paulão ali que acertou, merece ganhar um prêmio, mas como ele faltou alguns dias, ele está devendo para a gente também. Então, Paulão hoje já levou seu nome lá para o banco dos réus. Você vai ser julgado, viu, Paulo? Brincadeira. No capítulo 19, versículo 28 e versículo 29, diz a palavra de Deus: depois, vendo Jesus que tudo já estava... Opa, é isso mesmo. Depois vendo Jesus que tudo que estava consumado, para que se cumprisse o que estava dito, disse: tenho sede. Para que se cumprisse o que tinha dito as Escrituras de Deus.